elas estão produzindo quase que X ao cubo, né? Por quê? Porque elas têm que mostrar trabalho. Né? Não é mais aquela coisa do teu líder do teu lado e controlando aquela coisa e vendo e acompanhando o teu trabalho ali, ele não consegue ficar ao teu lado o tempo todo. Então, tu vai entregando os teus resultados. E aí vem a tua dedicação de entregar os teus resultados, à medida que tu vai fazendo as coisas, tu vai entregando, puxa, mas, nossa, eu nem pensei que tu produzia tanto, né? Muitas vezes o teu trabalho aparece muito mais do que antes. É bem interessante E isso, né? nós aproveitamos isso para, como tu disseste, nos reinventar profissionalmente. Reinventar, Eu né? estava conversando com essas empresas durante a semana e uma constatação muito legal que a gente teve, né? Até o pessoal da Startse, o Maurício Benvenuti, numa Uhum. apresentação dizendo nós, até como outras crises, não temos o controle de sairmos maior da crise. Talvez nós não vamos sair maior da crise, vamos sair menores da crise, porque perdemos faturamento, os clientes não têm acesso ao nosso produto, enfim. Não, então, nós não temos controle e não temos muitas vezes como sair maiores da crise, mas nós temos o controle de sairmos melhores da crise. Perfeito, Porque perfeito. isso a gente pode fazer. Talvez não saímos Uhum. maiores, mas podemos sair melhores. Isso está no nosso controle. É o que são as opções que a gente faz. É interessante como disso tudo eu penso, né? E aí vem o lado da psicologia. Nós vamos sair melhores porque nós vamos sair sendo e não tendo. Exato. Né? O ter é acumular coisas basicamente materiais, e como tu disseste, se perdeu muito questões materiais, nós todos, as empresas, então, nem se fala, né? Mas à medida em que nós nos reinventamos, à medida em que nós aprendemos a fazer a mesma coisa de modo diferente, né? E melhor, e aquela mesma coisa que a gente fazia, ela se tornou algo muito mais denso em termos positivos, ou seja, com muito mais significado, porque à medida em que tu passa mais dificuldades para produzir o teu trabalho, tu passa também a valorizar muito mais cada coisa que tu faz. Aquilo se torna um volume de ser muito interessante. E nós nos fortalecemos enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque isso faz com que o ser humano comece a ter um olhar sobre si mesmo de muito mais valia, ou seja, a autoestima das pessoas também se eleva no momento em que tu começa a valorizar mais o trabalho que tu faz. As pequenas coisinhas, às vezes, puxa, me dá tanto trabalho só para fazer uma aula, né? Aquela coisa que eu disse esses dias, tu vai lá, bota uma frase no quadro, quando é da tua área, bota uma frase no quadro, tu dá 3, 4 horas de aula com uma frase no quadro, né? Agora, a distância já não é assim. Tudo aquilo que tu fala, tu tem que colocar no papel para o aluno também. Então, isso te faz pesquisar muito mais, te faz ir olhar, te faz reviver todas as coisas da tua experiência, e isso te energiza, né? E mostra que, pô, tu é bom, cara, hein? Tu não pensou que fosse tão bom para fazer as coisas, né? E isso levanta a tua autoestima. Então, quando nós todos voltarmos, inclusive esses empresários, quando eles se derem conta que esse reinventar, eles tinham esses processos criativos e inovadores na cabeça, mas muitas vezes não paravam para fazer. Porque estava dando certo assim, está indo bem, está indo tranquilo, eu não preciso lançar mão de tanta coisa. Agora eu preciso. E eles vão ver assim que eles vão estar muito mais fortes, muito mais criativos, muito mais inovadores. Por quê? Porque eles botaram a cabeça muito mais para girar, para funcionar, para a coisa realmente acontecer. E eles vão ver que eles são muito mais do que é o que eles têm. O que eles têm é só registro e reflexo do que eles fizeram até agora. Agora, a força da empresa é eles, as pessoas deles, é o ser, não o ter. Isso é bem interessante. Muito legal. E um exemplo, professora, vamos pegar uma lojinha de bazar, uma lojinha de vestuário.
de bairro, uma lojinha pequena, que até então concorria sem pé de igualdade com umas lojas Renner, por exemplo. Tamanha proporção, visibilidade, tamanho da loja, enfim, né? Opções, né? E aí o cliente via essa diferença de valor, obviamente. Eu vou entrar numa loja mais bem estruturada, né? O ter, isso seria o ter. Agora pensa agora, nesse novo mundo. Cara, no online, as duas lojas vendendo, cara, elas são iguais. Elas são iguais. Exato. As ferramentas que elas te disponibilizam está para todo mundo. Instagram, Google, Facebook, as lojas virtuais, tu ter uma boa qualidade numa câmera para tirar uma foto do produto, postar interação, né, com o teu cliente. E tu ainda, por ser menor, consegue dar um valor para o teu cliente ainda, de repente, maior do que a loja grande, que não tem essa tete a tete, que põe uma inteligência artificial a falar com o teu cliente. É verdade. Então, tu consegue, nesse momento, ver como o ser é mais importante que o ter. Porque hoje o bem material, a grande loja, a grande estrutura, não vale nada. Então, tu consegue correr. Exato. Exatamente. Sabe que aqui perto de casa eu tenho uma pequena loja que ela era, na verdade, ela era uma sacoleira, né? Ela comprava as coisas e vendia de porta a porta, né? Até que uns 3, 4 anos atrás ela resolveu abrir uma loja no bairro. E a loja dela é muito bem estruturada, é uma pequena loja, né? E com essa coisa da crise, e ela sempre foi uma pessoa de postar as coisas no Face e mandar para o WhatsApp das pessoas, cheguei de viagem, trouxe isso aqui é a tua cara. Ela sempre fez essas coisas. Agora, muito mais, ela voltou a ser sacoleira. Ela deixa uma funcionária dentro da loja, né? Tá ali, a loja tá aberta e coisa e tal, mas ela botou as coisas na sacola, manda pelo WhatsApp para ti, diz, tô indo aí te visitar. Né? E ela deixa a sacola e vai embora. E depois tu deixa a sacola, ela vem buscar. Ela criou uma forma novamente de retornar aquele estilo dela. E eu falava esses dias com ela pelo WhatsApp e ela estava me dizendo assim: nossa, meu faturamento está igual. Né? Tá igual. Por quê? Porque ela retornou uma coisa que ela fazia antes, né? Sem deixar o negócio dela normal de loja aberta, né? Mas continuou a vender tanto quanto antes, utilizando a mesma estratégia que fez ela chegar onde chegou. Então, ela está conseguindo manter o faturamento dela. E eu achei isso muito legal, assim, ela retomar e ela ver que aquilo era uma estratégia, que aquilo era bom e ela ia continuar. E eu duvido que ela volte, né, a ficar só com a loja. Ela vai continuar fazendo essa estratégia, porque isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom. Possivelmente, antes dela começar esse processo, ela deve ter feito uma pesquisa com as clientes e tal. Sim, sim. Tu te importa? Eu vou até tua Sim, casa, ela tomamos mandou. as medidas, né, de proteção. Porque um lance que eu percebi, professora, nesse período, acho que mais importante do que fazer algo para as pessoas é fazer algo com as pessoas. Com as pessoas. É pedir que elas te ajudem a moldar o que tu pode oferecer. Porque ninguém mais do que elas para dizer o que vai atender as expectativas dela, né? Então, daqui a pouco, uma pesquisa que ela faça, ela vai conseguir moldar um novo modelo de negócio que foi voltar a um estilo de venda por mala direta, né? Que é um estilo de venda da época da década de 80 e 90, que se ia muito. Exatamente. Deixava as roupas na casa das clientes e pegava. Claro que sim. Tu falou em Gravataí, né? E eu estava me lembrando da Godal. A Godal é uma empresa de publicidade que tem em Gravataí. E há uns 2 anos atrás, com a coisa de precisava contratar funcionários para essa empresa e basicamente aquele pessoal de desenvolvimento de sites e coisa e tal, de atendimento, inclusive o pessoal do comercial para atender os clientes, né? E isso sempre foi muito difícil e aquela coisa de buscar no mercado esse tipo de profissional. E o gestor da empresa, um gestor extremamente jovem, ele tem 33 anos, né? E ele já tem a empresa desde os 19 anos, né? Ele é um empreendedor nato.
E aí fomos indo naquela coisa de vamos conversar, vamos organizar. O que que se fez há 2 anos atrás? Começamos a contratar terceirizados. E o trabalho era feito na casa dessas pessoas, ou seja, né, home office. Então, se trabalha, Godal trabalha com home office já há mais de 2 anos. E agora o dono da empresa está trabalhando no home office. Como é que ele começou a atender os clientes, né? Ele voltou à mala direta. Ele voltou basicamente à mala direta através do Face, através do e-mail, mas ele criou, né, as malas diretas, né, o material gráfico, e começou a mandar para clientes que até nem estavam mais na empresa. E ele retomou um grande número de clientes com a mala direta. Foi uma coisa impressionante. Né? É um voltar àquela mala direta, né, e retomar o mercado. Criatividade, inovação, coisas com as estratégias que a gente deixou de lado, né? E temos que começar a lançar a mão de novo. Exatamente, professora. Lhe passo a palavra se quiser compartilhar a tela. Vamos lá, então. Vou compartilhar. Vamos lá, pessoal. Então, a senhora vai colocar para nós o nosso material de hoje, porque na semana passada nós trabalhamos a questão dos grupos, trabalhamos a questão da comunicação, né? E quando nós entramos na nossa aula de hoje, eu vou falar com você sobre uma figura extremamente importante e dentro disso que a gente conversava, o professor Rafael e eu, sobre a importância estratégica, né? E quem coloca a estratégia da empresa é o gestor desta empresa, ok? Ele bola as estratégias, mas ele não faz essas coisas sozinho, não só o fazer, mas o pensar. Ele também compartilha esses pensamentos, ele compartilha essas necessidades com os gestores que trabalham na empresa, né? Os outros gestores, aos quais nós chamamos de líderes, nós chamamos de chefes, nós chamamos de supervisores, enfim, o cargo, ele independe, a nomenclatura de cargo para cada empresa vai ser diferente, ok? Mas o trabalho deles, basicamente, é de liderar. Liderar aquelas equipes que a gente falava antes e fazer com que a comunicação, que é tão essencial dentro das empresas, elas consigam circular. Então, ele é um desenvolvedor das equipes, faz os grupos virarem equipes à medida em que ele trabalha cada um dos seus liderados, e ele consegue fazer ou não, depende do tipo de líder que ele for, fazer com que essa comunicação, que as informações essenciais da empresa circulem entre esses grupos. Porque quanto mais os colaboradores souberem onde é que a empresa quer chegar, mais eles conseguem lançar mão das suas competências para poder trabalhar com a empresa e fazer com que a empresa chegue aos objetivos. Porque a empresa tem os seus objetivos, nós colaboradores temos os nossos. E exatamente a junção desses dois objetivos é que faz com que a empresa cresça e nós também. Então, o nosso trabalho hoje é sobre liderança, né? O líder, ele é um cara que ele nem sempre ele é um líder que a empresa escolheu. Como assim? Nós temos alguns tipos diferentes. Vamos falar do líder formal. O líder formal é aquele sujeito que ele foi escolhido pelo gestor da empresa, pelo dono, pelo proprietário da empresa, para ser o cara que vai chefiar, que vai supervisionar alguma equipe, alguma tarefa, algum trabalho, ok? Se ele for um cara escolhido formalmente, lá naquele organograma da empresa, né, que é onde está todos os departamentos, né, lá naquele organograma vai constar o departamento dele. E quando nós nos referirmos, por exemplo, ao setor comercial, nós vamos dizer, não, o líder do comercial é o seu João. Né? Então, ele é um líder formal, ok? Então, este líder, ele muitas vezes ele vai ser formal ou ele pode ser um cara informal quando ele é escolhido pelo grupo. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas um líder, ele é escolhido porque não é porque ele sabe tudo, né? Não é porque ele é um cara que consegue tomar decisões a partir do que ele sabe, porque ele não sabe tudo. Nós não sabemos tudo, nós somos sempre em aprendizado, né? Mas
é importante que o líder tenha conhecimento que possa gerar, que possa criar condições para que o trabalho seja realizado, né? E esses conhecimentos nem sempre são conhecimentos técnicos. Muitas vezes o conhecimento que o líder tem é exatamente sobre as pessoas que compõem a equipe. Porque a base de uma liderança é fazer com que a equipe trabalhe. E se eu for um líder que eu preciso estar mandando toda hora, dando ordens, é porque eu não estou conseguindo liderar adequadamente a minha equipe. Ou seja, a minha equipe não trabalha, ela só trabalha se eu mandar. Então, esse não é um líder adequado, ele não consegue persuadir as pessoas a trabalhar. Ele não consegue fazer com que as pessoas se deem conta que o trabalho é essencial. Ou seja, ele não conseguiu fazer as pessoas aderirem à liderança dele e aderirem à empresa como um todo. Então, muitas vezes, o conhecimento que esse líder tem que ter não é técnico, e sim sobre pessoas. E sobre cada uma das pessoas que trabalha com ele, né? Porque o líder ele tem que conseguir desenvolver as habilidades das pessoas, né? Lembram lá competências, conhecimentos, habilidades, as atitudes, né? As habilidades que as pessoas têm é o saber fazer. Então, um líder ele tem que conseguir mobilizar as pessoas para elas utilizarem esse saber fazer. O conhecimento técnico e as habilidades do saber fazer o que as pessoas conhecem, né? Então, eu tenho que, enquanto líder, estipular metas. Eu tenho que dizer para o meu grupo onde é que nós queremos chegar, qual é a nossa meta, qual é a data que nós temos para entregar aquela produção, quanto de produção nós temos que entregar. E eu tenho que ser uma pessoa apoiadora. O que é o líder apoiador? É aquele que acompanha, é aquele que está ao lado, aquele que é um líder que a gente chama de líder servidor. Né? Esse é um líder apoiador. Ele vai estar junto e ele vai estar incentivando as pessoas a trabalharem. Por quê? Porque ele deixa essas pessoas à vontade e ele confia, né? E ele estimula as pessoas para o trabalho. Ok? Então, a liderança não é só conhecimento técnico, é conhecimento das pessoas, né? E é conseguir mobilizar essas pessoas. E para te poder mobilizar pessoas para fazerem alguma coisa, as pessoas têm que confiar em ti. Então, uma das coisas importantes para um líder é que os liderados confiem nele, né? Ter a questão da confiança. Então, uma característica básica de um líder dentro de uma organização, ele é um cara que tem bom senso de negócios, ou seja, ele compreende todo o processo da empresa onde ele está, né? Ele tem conhecimento disso e ele tem conhecimento da importância dos relacionamentos de pessoas e de grupos dentro daquela empresa como um todo, né? Fazendo com que todos, então, se unam e trabalhem. Né? Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Possui capacidade de compreender e de dirigir mudanças. As empresas elas estão sempre em mudança. A mudança é constante, né? Então, eu costumo dizer que se tem alguma coisa estável dentro das empresas, essa estabilidade quer dizer mudança. Porque a competitividade é muito grande. Como nós estávamos falando antes, professor Rafael e eu, sobre a necessidade de se reinventar. As empresas hoje, diante desse novo ambiente, desse novo panorama organizacional e de mercado, elas estão tendo que se reinventar. E a mudança faz parte disso. Então, as empresas estão mudando a sua forma de trabalhar. Né? Então, os líderes dessas empresas têm que conseguir compreender este processo e eles têm que conseguir ser os articuladores desse processo, ou seja, dirigir o processo de mudança. Eles têm que articular como nós vamos fazer, qual é as ferramentas que nós vamos utilizar. Vamos voltar lá, enquanto home office, como é que eu vou atingir o meu cliente? Eu vou voltar lá naquele processo de mala direta que a gente falava antes. Como é que a mala direta pode ser feita hoje, por exemplo? Como é que eu vou vender o meu produto como a loja que tem no meu bairro? Como é que eu vou vender o meu produto? Bom, eu tinha uma estratégia de bater porta a porta.
vou voltar a fazer isso e vamos ver se isso vai dar certo. Então, esses processos todos de mudança, eles têm que ser articulados pelos gestores das empresas e pelos líderes que trabalham com ela. Então, quando a gente fala de gestor de empresa, eu falo de dois ângulos diferentes. Esse gestor, eu posso estar chamando de gestor o dono da empresa, mas os líderes, eles também são gestores. Gestores dos seus departamentos, gestores das atividades que são desenvolvidas no seu departamento, gestores dos colaboradores que compõem esse departamento. Então, um líder, ele também vai ser um gestor, né? Qual é o trabalho deste líder, então? Ele tem que conseguir desenvolver as equipes, ele tem que fazer com que o trabalho aconteça, ele tem que fazer com que o departamento dele dê resultados para a empresa, atinja os objetivos do seu departamento e depois conseguir fazer com que o departamento dele auxilie os outros também, né? Isso é um trabalho de equipe como um todo, enquanto organização, ok? O líder, ele é, então, um administrador. Ele vai administrar, né, os recursos humanos, que são os recursos humanos da empresa, os colaboradores que trabalham lá. Então, toda vez que a gente falar de recursos humanos, nós estamos falando das pessoas, né? Então, essas pessoas, a gente encara elas inicialmente como recursos humanos. Ou seja, elas estão trazendo para a minha empresa as suas competências, os seus conhecimentos, né? Então, elas vão trazer o conhecimento, elas vão trazer as habilidades, o saber fazer, e elas vão ainda conseguir fazer com que a empresa se desenvolva e elas se desenvolvam também a partir de botar em ação as suas atitudes, ou seja, a forma como elas se comportam, o conhecimento que elas trazem para a empresa. Então, elas são vistas primeiro como recursos humanos. Agora, quando eu começo a ver as pessoas como cruciais, extremamente importantes, pessoas que vêm somar, né? Pessoas que vão trazer mais conhecimentos, que vão multiplicar o conhecimento, que vão trazer criatividade e inovação para a minha empresa, eu já estou enxergando as pessoas não como recurso, mas como parceiras, né? E aí essas pessoas passam a ser vistas como capital humano. E esse trabalho de gerir, né, de administrar esse capital humano é das lideranças. Um líder que não sabe administrar a sua equipe, ele é um líder que ele não fica muito tempo. Por quê? Porque, gente, quem trabalha são as pessoas, não são as máquinas. Então, o meu líder, ele não precisa saber girar, fazer a minha máquina funcionar. Ele tem que saber fazer com que eu queira fazer a máquina trabalhar. Ok? Então, ele tem que trabalhar comigo, não com a minha máquina. Porque quem trabalha com a máquina sou eu. Então, eu tenho que querer, e que esse querer é trabalho que o líder vai fazer. Ele incentiva, ele apoia as pessoas a quererem trabalhar. Ele tem que ter claro as metas, né? E tem que também clarificar, deixar claro para os colaboradores quais são as estratégias da empresa. Agora, por exemplo, como é que a nossa empresa vai continuar trabalhando? Quando terminar o nosso período de ficar em casa, os pais de vocês, a grande maioria deve estar em casa também. Quando os pais de vocês e quando eu, professor Rafael, voltarmos ao nosso trabalho presencial, como vai ser? Né? Então, é os nossos líderes das empresas onde nós trabalhamos que vão dizer para nós, olha, a partir de agora, a nossa estratégia é essa, nós temos que fazer mais isso, nós temos que melhorar isso. Então, vai vir desses líderes, já está vindo, à medida em que nós vamos trabalhando em home office, todas as mudanças estratégicas. Né? Da faculdade onde eu trabalho, a forma como eu estou trabalhando é totalmente diferente, né? E veio isso de uma discussão entre nós, professores, junto com os nossos líderes, né? Com os nossos coordenadores e diretores da faculdade. Dali a gente criou novas estratégias e ficou bem claro para toda a equipe qual é o objetivo, continuar atendendo de maneira ótima nossos alunos. Então, cada um criou a sua estratégia e vai fazendo as coisas conforme for necessidade. Mas esse é o trabalho básico de líderes, ok? Como é que eu faço isso? Eu tenho que treinar, eu tenho que muitas vezes fazer o compartilhamento, né, das responsabilidades. Então, é dado para os colaboradores responsabilidades.
Olha, assume isso aqui, eu espero só os resultados. Isso também é uma forma do líder desenvolver as pessoas, né? Então, o líder, para ele poder também crescer dentro da empresa, ele tem que desenvolver novos líderes. E ele faz isso desta forma, vai testando as pessoas, vai dando responsabilidade, vai vendo como é que essas pessoas vão se comportando. Então, o líder, a gente diz sempre que ele estabelece, né, um ambiente de trabalho seguro, que favorece a flexibilidade e a inovação. Então, quando eu compartilho com os meus liderados, eu líder, compartilho com meus liderados as responsabilidades, deixo eles decidirem como fazer, quando fazer e o que fazer, desde que me deem os resultados, eu estou trazendo para eles, né, um ambiente de trabalho onde eles se veem valorizados. Né? Então, à medida que nós nos sentimos valorizados, nós vamos sempre crescer, nós vamos sempre nos desenvolver, ok? Então, o novo líder, ele é um ouvinte, ele é um comunicador, então ele também é um educador. Então, ele é um ouvinte no momento em que ele consegue estar junto com os seus liderados, né? Conseguir conhecer esses liderados. Né? Quando eu falo de ouvinte, não é muitas vezes só o ouvir aqui, é o perceber de maneira total. Eu consigo perceber o meu liderado, saber quem ele é, passar a conhecê-lo. Né? Eu me comunico com ele de várias formas e mais, eu deixo muito claro todas as informações, né, que circulam dentro da empresa, que sejam pertinentes, olha que interessante, que sejam pertinentes para a tarefa. Né? Por quê? Porque o líder não pode ser um cara fofoqueiro, né? Trazer tudo que é informação que circula. Não, não é esse tipo de comunicação. É comunicação pertinente ao trabalho. E aí ele também se torna um educador. No momento em que ele ensina o liderado dele a trabalhar, ensina o liderado dele a utilizar aquela liberdade, aquela responsabilidade que ele tem, ensina o liderado dele a aprender. É interessante como aprender, a gente tem que ensinar as pessoas a aprender, né? O aprendizado também precisa ser aprendido, né? Então, eu, enquanto líder, à medida em que eu percebo, que eu escuto o meu liderado e eu passo a conhecê-lo, eu também consigo descobrir como é que esse cara aprende. Então, eu vou ensinar, eu vou educar ele também nesse sentido. Né? Então, uma pessoa emocionalmente expressiva e inspiradora, né? Um líder, então, que sabe se expressar, que sabe ser um cara que ele inspira as pessoas, ele é capaz de criar uma atmosfera, né, de maneira correta, em vez de tomar ele mesmo as decisões. Então, ele desenvolve uma equipe de trabalho, desenvolve um ambiente de trabalho que favorece as pessoas a assumirem responsabilidades, assumirem, né, os objetivos da empresa, ou seja, pessoas comprometidas. Porque quando a gente tem a confiança dos nossos líderes, a gente trabalha muito mais tranquilo e a gente faz muito mais, então, do que deveria, muitas vezes, até sem perceber. Por quê? Porque foi nos dado, né, a oportunidade de sermos melhores, a confiança no que a gente faz. E isso é um desenvolvedor maravilhoso de equipe, ok? Para a gente poder ser um líder, existem algumas coisas assim que são essenciais, que a gente chama de papéis. O que é um papel? O papel é qual é realmente o papel do líder é o que ele realmente tem que fazer. O que é as responsabilidades? Então, quando a gente fala de um papel, eu tenho papel de líder na empresa, eu estou dizendo, bom, essas são as minhas responsabilidades. Né? Então, eu quero desenvolver, por exemplo, como todo líder, uma equipe de alta performance. Lembram lá? Uma equipe de alta performance? O que eu, líder, tenho que fazer para poder desenvolver essa equipe de alta performance? Primeiro, eu tenho que ser um cara que implementa estratégias. Então, se eu tenho, né, estratégias essenciais para vencer esse momento, por exemplo, de crise em que nós estamos agora, eu sou o cara que implementa. Implementar uma estratégia é agir, é fazer.
Então, eu vou utilizar aquelas estratégias. Vamos voltar lá na questão da lojinha aqui de perto de casa. E quando a gestora daquela loja, né, dessa loja, ela pegou a coisa de retornar às casas das suas clientes, trazer para as suas clientes, né, nos seus lares, né, as roupas para elas verem, ver o que elas queriam comprar, ela implementou uma estratégia. Então, ela agiu sobre o pensamento, estou pensando em fazer isso, vou fazer. Quando ela faz isso, ela está implementando, ok? Um líder, ele tem que ser um cara planejador. A gente não pode sair fazendo as coisas sem pensar nas consequências do que vai acontecer. Então, isso é planejar, né? Bom, eu vou levar as roupas na casa das minhas clientes. Muito bem, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, eu vou entrar em contato com as minhas clientes, vou ver que tipo de roupa ela tem interesse. Aí eu vou pegar essas roupas, vou botar na sacola, vou fazer uma lista de preço e vou marcar um horário. Vou lá, vou deixar para minha cliente, vou marcar um horário para ir buscar, né? Mas eu tenho que fazer isso de maneira planejada, porque se eu não anotar no papel tudo, eu não sei qual é a cliente que tem qual tipo de roupa. E quando eu for lá buscar, o que é que a cliente comprou ou não comprou. Então, eu tenho que ter esse planejamento tudo organizado. Então, ele é um planejador, ele é um organizador e ele coordena também o trabalho. Quando essa gestora sai da sua loja e vem de casa em casa deixando as roupas, lá na loja física dela tem um colaborador. E ela mesmo coordenando o trabalho dela de casa em casa, ela continua coordenando a empresa como um todo. Porque, vocês devem saber, as contas continuam batendo na porta, né? Mesmo que nós estejamos em home office, nós continuamos trabalhando, ou nem todos trabalhando com a mesma intensidade em termos de horários, né? Tem muitos com horários reduzidos ou até com contratos suspensos, a gente sabe disso, mas as contas continuam batendo na nossa porta, nós temos que fazer os nossos pagamentos. Isso faz parte também da coordenação de uma empresa, cuidar da parte financeira dessa empresa, né? Fazer controles, fazer avaliações, controles de tudo que está sendo vendido, tudo que eu preciso vender, tudo que eu preciso pagar, avaliar se a minha estratégia está dando certo. Então, tudo isso é trabalho do líder. Ele também tem que ser um cara de iniciativa. Eu não posso dizer para vocês que o líder ele não tenha receios. Vamos falar de medo mesmo, né? Que ele tenha medo. Vamos pegar essa gestora. Será que ela não tem medo de, daqui a pouco eu vou ter que fechar minha loja e coisa e tal? Gente, medo todo mundo tem. Ok? Agora, uma das coisas importantes do medo, nunca esqueçam o que a senhora vai dizer para vocês. O medo nunca pode ultrapassar a linha dos teus olhos. Ou seja, quando tu deixar de olhar o medo de olho no olho, tu tiver que olhar para cima para enxergar o medo, ou seja, ele está maior que tu, cuidado. Medo é essencial, uma parcela de medo, por quê? Porque é proteção para nós, ok? Mas ele não pode nos imobilizar. Então, nós temos que fazer as coisas. Então, os gestores, não pensem que eles não estão com medo de não conseguir abrir suas empresas de novo. Mas eles têm que conseguir criar estratégias e inovar nesse momento. E isso é iniciativa, isso é abrir caminho. Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma iniciativa, eu criei uma forma nova, bota na rua, vamos fazer. Vamos fazer, o máximo que vai acontecer é não dar certo. Né? E aí eu vou criar outra coisa nova, mas eu vou fazer. Né? Eu vou criar novos caminhos, abertura de novas estratégias, abertura muitas vezes de novos clientes, né? Clientes muitas vezes, como a Godal, essa empresa de Gravataí que eu falava para vocês, que buscou clientes que já estavam fora. E ela foi lá, o gestor foi lá, buscou, começou a mandar as malas diretas para esses clientes e os clientes começaram a responder. Então, quer dizer, não só eu não perdi os clientes que eu tenho, como eu ganhei novos. Né? E comecei realmente a vender mais do que eu estava, né? Use estratégias inicialmente individuais e transforme em estratégias de equipe. O líder, ele cria essas estratégias e ele vai lá,
ele faz, ele testa, ele vê como é que é. E depois ele traz isso para a equipe e a equipe começa a pensar junto. E quando ele é um líder desenvolvedor de equipes de alta performance, ele pega uma ideia dele, junta a equipe, pessoal, estou pensando em tal coisa, vamos lapidar essa ideia. Ou seja, vamos de uma ideia pequena, muitas vezes, criamos uma coisa ultra mega power. Né? Eu conversava essa semana com um gestor do grupo Quero Quero de lojas, né? E é bem interessante, assim, ele me falava de como é que a Quero Quero enxergou a crise que estaria por vir. E tudo que eles já começaram a fazer antes do home office começar a acontecer, né? E eles conseguiram, desta forma, por exemplo, garantir inicialmente, quando muitas empresas já estavam entrando em questão de suspender contratos e diminuir horas, né? Que é o projeto 936 que o governo lançou. Mesmo assim, antes daquilo, né, as pessoas já estavam, a Quero Quero estava ainda conseguindo, né, trabalhar e estava ainda conseguindo pagar adequadamente seus colaboradores. E o que mais me chamou a atenção é que, em função dessa estratégia que eles dividiram, né, o grupo todo se reuniu e eles conseguiram, mesmo assim, continuar abrindo lojas novas. Essa semana Quero abrir uma loja, né? Lá numa cidade do interior do Paraná, não me lembro como é que é o nome da cidade. E eles têm até o final do ano um planejamento de abrir muitas lojas, e eles não vão deixar de abrir as lojas. Aí tu fica pensando, quem é o cara que está abrindo loja, né, neste momento? Por quê? Porque eles são estratégicos, eles enxergaram isso e eles estão dividindo isso com o grupo, estão mudando a forma de fazer, né, este processo deles. Por isso eles não estão parando. Né? Então, isso é liderança. O líder, ele não é um cara solitário, ele não é um cara que pensa sozinho. Ele é um cara que ele divide os seus pensamentos para poder maximizar essas estratégias, lapidar essas ideias e fazer delas cada vez coisas melhores. Qual a diferença, gente? É bem importante isso, tá? Qual é a diferença? Gente, tem gente com o microfone aberto, tá? Vamos fechar, por gentileza. Qual é a diferença entre gerenciar e liderar? Isso é muito importante, né? A gente fala de gerente, o gerente isso, o gerente aquilo, o gerente aquilo. O gerente nem sempre é um líder, ok? Muitas vezes o gerente é líder e o líder é um gerente, ok? Mas nem sempre andam juntos. Por quê? Quando a gente fala de processo de gerenciamento, eu estou falando de gerenciamento de coisas, de processos, de controles, ok? Então, eu estou falando de coisas palpáveis, certo? Agora, o líder não. O líder, ele vai liderar pessoas e equipes. Por isso, eu posso ser um gerente, gerenciar todos os processos, ter todos os controles sobre os dados da empresa e do meu departamento. Mas eu posso não saber liderar as pessoas que trabalham comigo. Eu posso não ser um formador de pessoas, não posso não ser um formador de equipe de alta performance, nem de uma equipe simplesinha, quem dirá de alta performance. Agora, eu sou muito bom nos meus processos. Então, eu posso ser um gerente, mas não ser um líder. Ok? Porque o líder é essencial e isso é o ponto importante, isso é a primeira coisa. O líder, liderar as pessoas, desenvolver as pessoas e a sua equipe tem que ser o número 1 para ele. Ok? Isso tem que estar em primeiro lugar. Porque se ele consegue fazer isso, automaticamente os processos vão acontecer de maneira ótima, porque quem faz os processos são as pessoas. Tá? Então, liderar nunca é impor. Tá? Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, quando eu sou um líder que eu consigo despertar isso nas pessoas, automaticamente as pessoas vão cumprir as tarefas, ok? Quais são os estilos que a gente tem assim? Eu vou pegar os 4 modelos básicos, tá? De liderança que a gente tem, certo? Porque depois tem muito mais, assim, eles foram, aos poucos, foram sendo quebrados, né? Mas a base da liderança nós temos o autoritário, né? O autoritário é aquele cara que ele manda e os outros fazem.
ok? Os liderados são simplesmente subordinados dele. Ele dá as diretrizes, ele diz como vai ser e não pergunta para ninguém, tá? Então, olha, nós vamos começar a trabalhar das 8 da manhã até o meio-dia, da 1 até às 18. Ah, mas a gente podia ter uma equipe mais flexível. Não, esse é o horário. Ponto. Né? Tinha uma empresa que eu prestei serviço há muito tempo atrás, uma empresa de engenharia, que nós tínhamos um líder autoritário. E eu digo tínhamos porque houve uma migração, né, da própria pessoa, tá? A pessoa se desenvolveu. Mas o nível de autoridade dele era tanto que mesmo os engenheiros, às vezes, passando dias viajando, quando esse cara podia estar na estrada e chegar em casa, tipo 3, 4 horas da manhã, porque ele saiu de uma cidade do interior e veio para a capital, né? E no outro dia ele vai para a empresa trabalhar, prestar contas do trabalho dele. Ele tinha que chegar às 8 horas. Senão o diretor da empresa disse, não, mas como assim chegou atrasado? Não, mas ele estava na estrada, ele chegou em casa às 4 horas da manhã, né? Então ele está dormindo ainda, ele vai vir só à tarde. Não, o horário dele de trabalho é esse. Né? Por quê? Porque era uma pessoa que ele tinha uma visão de controle muito grande. E o autoritário, ele é um cara muito controlador. As coisas têm que estar dentro daquela caixinha, né? Então, é uma pessoa que ele não, nesse caso, não pensa fora da caixa, como a gente diz, né? É sempre a mesma coisa. Ok? Então, ele é um cara que ele decide as coisas e ele só manda implantar. É assim que vai ser. Ponto. Né? Esse tipo de líder ele tem muita dificuldade de desenvolver pessoas, ele tem muita dificuldade, inclusive, de manter pessoas. Porque se tu tens um grupo de colaboradores, pessoas mais maduras, pessoas que sabem se gerir, se autogerir, pessoas que gostam de trabalhar, essa é a minha função, me deixa trabalhar, eu só te dou o resultado na data que eu tenho que te dar o resultado. Não vai conseguir trabalhar com uma pessoa autoritária, controladora. Né? Então, pessoas muito maduras não conseguem trabalhar com pessoas autoritárias. Né? A liderança democrática já é aquele líder que ele consegue dividir, né, os seus pensamentos, né? Ele consegue chamar a equipe e trazer as estratégias para a gente pensar junto. Vamos conversar sobre isso, qual é a melhor maneira, vamos decidir junto. Né? Mas ele está sempre ligado. Por quê? Porque ele sabe qual é a data que as coisas têm que acontecer. Ele sabe quais são os resultados que têm que ser dados, né? Então, se ele tem isso bem claro, né, ele traz isso para a equipe. E a equipe ajuda ele nesse pensamento, ajuda ele em todo o processo de atividade desse trabalho, tá? As diretrizes, né? Como é que esse trabalho vai acontecer. E ele é um cara extremamente incentivador, né? E acompanhador. Como assim? Ele não controla, ele acompanha. Ele fica junto com as pessoas e vai checando, né? Como é que tá aí? Precisa de ajuda? Tá precisando de mais alguém? Precisa de mais algum auxílio aí? Ou tu vai conseguir entregar? Ou seja, ele fica acompanhando o trabalho das pessoas, ao invés de cobrando, como é o caso autoritário. Né? O líder democrático, ele normalmente ele consegue ser um líder democrático quando ele tem uma equipe mais madura, ok? Se ele tem uma equipe imatura, aquelas pessoas que precisam, toda hora a gente tem que dar, daí, vamos lá, faz isso, faz aquele outro. Lembram lá dos níveis de maturidade? O democrático não consegue trabalhar com pessoas com nível de maturidade do bebê e da criança e nem mesmo do adolescente, ok? Ele precisa já do adulto para ele poder ser democrático. O pessoal de nível de maturidade lá, de bebê, de criança e muitas vezes do adolescente, precisa muitas vezes de um autoritário, tá? O líder liberal, muito mais. Para um líder ser liberal, né, deixar as pessoas trabalhar de qualquer jeito, sem precisar muitas vezes nem acompanhar, né? Largo a tarefa para ti, só falo contigo no dia que tu for me entregar. A data que eu marquei para te me entregar o teu trabalho, só falo contigo naquele dia, eu nem te acompanho. Agora vocês imaginem,
para um líder deste tipo a necessidade de equipe madura que ele tem, né? Se ele tiver equipe imatura, nada vai acontecer, ok? Esse líder liberal é também chamado de laissez-faire, né? E a liderança situacional? A liderança situacional é quando o líder ele vai adaptar o seu estilo de liderança dependendo de alguns fatores. Primeiro, a maturidade da equipe que ele tem. Que nível de maturidade a minha equipe tem? E aí, olha a importância de conhecer a sua equipe. Mas aí é interessante. Tá, se eu tenho, as equipes são mistas, né? Eu tenho pessoas na minha equipe maduras, com uma maturidade de criança, dificilmente, mas uma maturidade adulta e uma maturidade adolescente. Tá, se eu tenho essa equipe mista, eu não posso ser um líder para, né, igual, do mesmo jeito para todos. Então, eu vou adaptar o meu estilo. Aí é a questão situacional, ok? Eu vou ter também como base para adaptar o tipo de tarefa que eu tenho. É uma tarefa muito complexa? É uma tarefa mais tranquila? Que tipo de tarefa é essa? Né? Eu também tenho que adaptar a urgência da tarefa. Se é uma tarefa para ontem, eu preciso que a equipe trabalhe rapidamente. Então, isso vai exigir muitas vezes que eu seja um líder autoritário. Por quê? Porque eu preciso para ontem. Né? Então, dependendo de equipe que eu tenho, dependendo do estilo de tarefa que eu tenho, da urgência da minha tarefa, é o tipo de liderança que eu vou ter. E mesmo assim, dentro daquele estilo que eu escolhi, para uns eu vou ser autoritário, para outros eu posso ser democrático. Ok? Então, eu não sou o mesmo para todos, mesmo que a tarefa seja igual, mesmo que o tempo seja urgente. Mesmo assim, para cada pessoa da minha equipe, eu posso ser diferente. Então, são situações diferentes que o que manda ou que rege o meu estilo é basicamente as pessoas que trabalham na minha equipe. Ok? A liderança situacional, hoje ela é uma das mais utilizadas, né? Junto com ela vem o líder desenvolvedor, né? Esse cara é essencial, porque o líder que não sabe desenvolver pessoas, né? Ele é um líder que vai ter sempre as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas. E muitas vezes essas pessoas vão se desenvolver e vão embora. Agora, se eu for um líder desenvolvedor, eu vou desenvolver pessoas para continuarem trabalhando comigo, né? E muitas vezes assumir o meu posto para que eu assuma outros postos no escalão da empresa, tá? Então, é a liderança situacional. Ok? Pessoal, então assim, ó. O que a Sora deixou para vocês, tá? Neste material de liderança, existe o que a gente chama, né, de potencial de liderança. A gente vê o potencial de liderança de uma pessoa pelas competências que ela tem. É importante a gente ter claro que líder não nasce pronto. Nós nascemos sim com algumas coisas que nos indicam que a gente vai ser um líder, ok? Alguns tipos de atitudes, de comportamentos, que vem lá também nos nossos valores, ok? Mas outras pessoas têm muito pouco, mas elas conseguem se desenvolver. Então, isso é o potencial de liderança. Será que eu tenho potencial de liderança para ser um líder autoritário, um líder democrático, um líder liberal? Né? Que tipo de liderança será que eu poderia exercer? Então, aí eu coloquei lá para vocês um teste de liderança. Ele é bem facilzinho e vocês vão ver assim, ó, dentro do estilo de pessoa que vocês são hoje, e pensem e nunca esqueçam do que a senhora vai dizer para vocês, vocês são extremamente jovens. Então, vocês estão em desenvolvimento. Se eu, que já não sou tão jovem, ainda estou em desenvolvimento, ou seja, eu sempre posso aprender, né? Eu sempre posso mudar meus comportamentos a partir de atitudes novas que eu passo a adotar. Imagina vocês, né? Que são jovens e estão entrando a recém para o mundo do trabalho. Né? Então, qual será o potencial? Mas todo mundo tem potencial de liderança, alguns menos, alguns mais. Então, alguns que vão querer ser líderes de suas equipes vão ter que desenvolver algumas competências a mais do que outros. Mas todos nós temos alguma coisa de liderança,
ok? Para liderar nossa própria vida ou para liderar equipes de trabalho. Então, tá lá para vocês um teste de liderança, que está lá no Classroom, tá? Para vocês poderem fazer. Então, é uma coisa para vocês pensarem, dependendo do resultado que tiver, leiam mais sobre aquele tipo de liderança. Vejam assim, o meu resultado deu que eu vou ser que eu tenho mais para um líder autoritário. Bah, mas eu não gostaria de ser. Bom, então como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que buscar de competências para me transformar num bom líder? Ok? Um teste de liderança. E deixei mais uma atividade, então, para vocês. Né? A capacidade de liderar é importante para as organizações, pois o líder é o responsável por definir as estratégias e fazer com que elas sejam executadas pela equipe, né? Então, ele define e influencia a equipe para executar. Ele é um profissional capaz de fazer com que as pessoas busquem se automotivar, ou seja, lembra lá, a motivação é interna, cada um se motiva. Mantenham-se voltados para os objetivos, né? Sempre com foco no alcance dos objetivos, e trabalhem efetivamente em grupo, saber trabalhar junto com os outros, né? Colocando, então, suas potencialidades, né? Suas competências a serviço da equipe e da organização. No entanto, para que isso de fato ocorra, a equipe possa trabalhar de forma mais eficiente, é fundamental que o líder entenda os princípios da liderança. Tá? Então, para realizar essa atividade que eu estou colocando aqui para vocês, vocês vão pesquisar em revistas da área, em sites, em artigos, em livros. Uma das coisas que vocês podem pesquisar, por exemplo, entrem lá no Google Acadêmico. Vocês vão achar um monte de artigos. Aí, quando vocês entram no Google Acadêmico, vocês colocam lá liderança. Vai aparecer um monte de artigos sobre liderança. Tá? Uma dica para vocês. Aí vocês entram, né, nesses artigos, peguem livros para ler e livros virtuais, vocês podem buscar, né, sobre liderança, tá? E vão responder as duas questões que eu estou colocando ali para vocês. Então, vão fazer a pesquisa e vão responder as questões. Quais são elas? E aí como é que vocês vão responder? Vocês não vão pegar assim, quais as habilidades? Vão fazer a resposta. Descreva, vou fazer. Não, eu quero que vocês façam um texto englobando as duas respostas. Entenderam? Então, um pequeno texto de 5 a 10 linhas respondendo essas duas questões. Então, vocês vão não só responder, mas vão elaborar um texto coeso, onde vai falar das habilidades, né? E por que essas habilidades, né, elas contribuem para as pessoas e para as organizações. Ok? Então, não é responder as duas questões separadamente. Eu quero elas em conjunto no pequeno texto. Ok? E importante que a senhora colocou ali. Não esqueça de colocar referências bibliográficas, ou seja, referenciar o material que tu utilizou para a pesquisa. Eu entrei lá no Google Acadêmico, peguei um artigo que tinha lá, e li sobre ele e vou usar o referencial que está ali. Estou falando das habilidades que aquele autor... Eu vou botar o nome do artigo, quem é o autor, qual é a data que aquilo foi feito, está tudo lá no artigo. Se eu pegar um livro, eu vou botar qual é o livro, qual é o autor, qual é a página que eu pesquisei. Quando eu entrar na internet, por exemplo, e achar um material lá, por exemplo, na sala do administrador, que é um site que tem, eu vou colocar, inclusive, a data e o horário que eu acessei. Acesso, né, no dia 30 de abril, às 10 horas da manhã. Por que a gente coloca data e horário de acesso quando a gente busca alguma coisa na internet desse tipo? Porque se eu que pedi para ti, tu colocou lá e colocou acesso e eu quero entrar lá de novo para ver, pode que aquilo tenha saído do ar, né? Acontece muitas vezes. Tem o material lá e eles tiram do ar. Mas aí eu digo, mas não estava no ar. Mas estava no ar na data que tu acessou, né? Ou pode ter havido alguma modificação daquele texto que eles fizeram lá, houve uma atualização. Então,
Agora está atualizado, não é o mesmo texto, né, que meu aluno leu, tá? Então vamos lá. Vocês vão ver, né? Quais são as habilidades e as lideranças requeridas, né, nas organizações para um líder e como é que essas habilidades vão contribuir para as pessoas e para as organizações. Como vão fazer isso? Pesquisando, né? Pesquisando em livros, em sites, em artigos, ou seja, estou mandando vocês lerem sobre isso, né? E vão apresentar para nós, vão colocar lá no Classroom com texto, não separadamente, mas com texto, com 5 a 10 linhas. Ok? Todo mundo entendeu? Tem perguntas? Professor Rafael, tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo, professora. Enquanto o pessoal cria suas dúvidas aí, eu vou colocar uma observação, né? Como é importante a gente falar Aham, de liderança, muito. principalmente no momento de dificuldade, que é o momento que estamos passando nas organizações hoje. E, e o líder, aí a professora pode me complementar, se for o caso, de o líder hoje é o cara que ele tem que assumir a frente do barco, né? Perfeito. Nesse momento, ele tem que chegar lá e dizer assim, não, assim, ó, gente, nesse momento, se o pessoal tá meio, não sei se liga para o cliente, não sei, o cara não quer nem me atender, o cara tá nervoso. Cara, essa hora é a hora de dizer, ó, assim, não, vamos fazer o pior, porque o pior hoje vai ser o melhor amanhã, né? Vamos fazer É aquilo que ninguém verdade. está fazendo e dar essa direção. É matar no peito e dizer assim, pessoal, vamos lá, vem comigo, nós vamos sair dessa. E eu acho que é isso que dá o diferencial, né? Aquele respeito que vai É, ficar. E, isso cara, e esse é, liderado, ele não vai esquecer disso, né? isso é importante que tu colocou, assim, a questão da confiança, né? Os líderes, eles têm que ser alguém em quem a gente confie, né? Alguém que a gente quer seguir. Porque as empresas agora, por exemplo, que tem algum líder com dificuldade com os seus colaboradores, vai ser difícil levantar essa equipe, né? Por quê? Porque quando tu recebe da tua liderança, bah, olha só, eu preciso que tu faça isso, eu preciso que a gente mude alguma coisa de como nós vamos trabalhar, né? E tu não confia no teu líder, tu não vai fazer, né? E se tu fizer, tu não vai fazer com toda a tua força, com todo o teu empenho, com todo o teu conhecimento. Então, olha a importância das lideranças e todo o desenvolvimento anterior que esse líder deve ter tido com a sua equipe. Os líderes agora, eles vão colher muitos frutos do trabalho anterior deles. É bem interessante. Agora também separa-se o joio do trigo, né? Quem realmente é líder, né? E quem só realmente é um chefe. Porque se tu é um líder mesmo, tu vai ter estratégias fantásticas, tu vai mobilizar a tua equipe, tu vai conseguir fazer com que ela trabalhe junto, mesmo à distância, né? É bem interessante esse momento para as lideranças. E a gente observa, eu acho que na prática os alunos estão num campo fértil para observar as lideranças. Professora, como o líder, né, o verdadeiro, ele tem que preparar o liderado para o sucesso, né? Sempre. Porque pensa que ele numa empresa, para ele crescer, ele precisa que alguém assuma o lugar dele. E muitas vezes, por uma questão de ego, o líder prepara o liderado não para o sucesso, mas para o fracasso. Para todo mundo Uhum. lembrar, mas no tempo do fulano era melhor, era pior, era diferente, o cara dava mais resultado. Então a gente não Perfeito. entrega todas as ferramentas de experiência que a gente tem para o liderado, ou seja, estamos preparando o liderado não para o sucesso, por uma questão de ego, e, cara, só que esse líder, ele acaba sendo identificado na organização, ele acaba não conseguindo o melhor desempenho dos seus liderados, né? E a empresa acaba não chegando nos seus objetivos, enfim. Só uma observação É, que eu fiz, uma questão de não, experiência.
passou aí já. É, é verdade. É interessante, quando eu falava antes sobre medo, né? Uma das coisas que muito atrapalha no processo de liderança é o medo. E o medo gerado pela insegurança, né? Aquela insegurança de que eu vou continuar no meu posto, mas se eu ensinar mais, se eu mostrar para os meus liderados, olha, aquela coisa que a gente chama do pulo do gato, né? A gente faz assim, mas olha só, tem um atalho aqui, né? A gente pode fazer assim, e vou ensinando e vou desenvolvendo aquelas pessoas, mas eu posso ter o receio, além do ego, eu ter o receio de que alguém vai tomar o meu lugar e eu vou ser demitido, né? Mas isso só acontece se tu não te desenvolver também. E esse é muito importante dentro do processo de liderança. O líder, ele não pode somente desenvolver os seus liderados, ele tem que se desenvolver. Ele tem que ser um cara que vai se desenvolver. Posso falar sobre a tua pessoa? Tu te importa, Claro. professor Rafael? Para quem não sabe, o professor Rafael já foi meu líder, né? Porque ele era coordenador quando eu comecei como professora da graduação. Né? O que aconteceu, professor Rafael? Ele não é mais coordenador, não, ele se desenvolveu e hoje ele é o quê? Hoje ele é um gestor da própria empresa. Isso é se desenvolver. Eu não quero ficar no mesmo lugar, né? Eu vou desenvolver alguém que consiga assumir meu papel, porque eu tenho outros planos para mim mesmo. Então, isso é importante, tu buscar o teu próprio desenvolvimento, mesmo que tu não seja líder. Né? Então, vocês, meus alunos, quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês têm que estar buscando cada vez mais o desenvolvimento de vocês. E isso só acontece com muito conhecimento, em primeiro lugar, porque o conhecimento é o que vai te levar a desenvolver, inclusive, tuas atitudes. Porque quanto mais tu conhece de ti mesmo e sabe o que é que tu quer, e vai buscar conhecimento sobre o ramo que tu quer atuar, muito mais tu vai ter condições, né, de realmente crescer como pessoa e como profissional. Isso eu vi acontecer com o professor Rafael, né? Isso é uma coisa muito Legal. legal. Legal Muito observação. legal. Obrigado, professora. Muito legal. Não existe mais o ex-aluno, né, professora? Não, não existe mesmo. Não existe mesmo. Não Hoje em existe. dia a gente O, o, tem que estar a gente, buscando não, ferramentas ter para aluno a estar vida nos toda. desenvolvendo o tempo todo. Isso. Porque estar parado é andar para trás, como se diz. Andar para trás, não é ficar. A gente sempre diz assim: a pessoa está em cima do muro. Cara, não existe mais em cima do muro. Tu vai ter que cair para um dos lados, É, né? O lado em que tu realmente morreu para o mundo profissional, né? E isso nem quando tu é aposentado, porque hoje a gente já nem se aposenta mais, né? A não gente existe. continua É. trabalhando, né? Porque, e não é só uma questão financeira, é uma questão também de autoestima, tu continuar sendo uma pessoa produtiva, né? Isso é uma coisa muito legal. E se tu cair para o outro lado do muro, só vai cair se tiver o conhecimento te aparando lá do outro lado. Então, a gente não é mais nunca ex-aluno. Eu falava esses dias para o pessoal, nós não somos que nem cachorro, né? Tem um ditado que diz que não se ensina truque novo para cachorro velho, né? Não, nós não somos cachorros, nós somos seres humanos e nós vamos até o nosso último suspiro ter a capacidade de aprender. Isso é muito importante. A gente Obrigado, querer. professora, pela aula. Só Muito um obrigada. recadinho, Amanda, antes aqui. Nós vamos sortear hoje à noite um jantar pelo iFood para você receber em casa para os alunos Maravilha. do módulo aqui da professora Magali, de Psicologia Organizacional. O que Oba! precisa para participar? Entra lá no nosso Instagram, vocês vão ver lá, Grupo Capacita, Capacita Grupo, ó. Uhum. Entra lá. O último post que a gente fez ontem foi dicas de estudo em casa. Como a gente pode melhorar a Uhum. nossa produtividade em casa. E aí, Muito nesse bom. post, você faz um comentário, acrescenta lá uma outra dica, que compartilha a tua experiência de estudar em casa, ou apenas coloca oi, tudo bem, porque os comentários têm uma ferramenta que é Sorteiogram, que nós temos, que vamos pegar os comentários desse post e vamos sortear um jantar
pelo iFood para você receber aí hoje, ou quando você quiser, amanhã ou semana que vem, na sua casa aí, tá? Só que não é Que curtir, gente, não maravilha. é curtir um post, é fazer algum Ah, é comentário. verdade. Não, mas coloquem comentários, contem para nós como é que vocês estão fazendo para estudar em casa. Uns aprendem com os outros, é assim que a gente faz. É isso Amanda aí. queria falar alguma coisa, Amanda? Sim, senhora, eu queria perguntar, tu falou sobre o gestor, o líder, na Uhum. verdade, que ele é um pouco mais mandão, ele é mais um chefe do que um líder. Por que que ele é O considerado autoritário. isso? Por que que ele é considerado um líder? Se eu tenho para mim que líder é o cara que ele é mais grupo, ele é mais inteirado das coisas. O Uhum. chefe ele só manda e não que nem tu disse que é uma Uhum. troca, ele aprende e Isso. ensina. Então, para mim, o líder é isso. Mas por que que ele é considerado um líder se ele é autoritário? Porque é o estilo dele. Tá? É o que a gente chama de estilo de liderança. Então, existem alguns líderes que são assim, eles são mais autoritários, outros são mais democráticos. Mesmo assim, ele não deixa de ser um líder, mas é o estilo, é a forma como ele lidera. Ok? Por isso que a gente tem o situacional, porque muitas vezes, Amanda, se eu tenho uma pessoa que ela precisa que eu esteja comandando ela, eu vou ser autoritário. Lembra lá a maturidade, níveis de maturidade. E eu posso ter no mesmo grupo um liderado que ele se move sozinho, ele trabalha tranquilamente, eu não preciso estar acompanhando, não preciso estar controlando. Então, eu posso ser um líder mais democrático, posso ser um líder mais liberal. Então, o estilo de liderança, ele se adapta à tarefa, à maturidade do seu liderado, à urgência de chegar aos objetivos. Tá? Então, mesmo ele sendo assim autoritário, ele ainda é um líder, porque é o estilo de liderança, é a forma como ele lidera que depende desses 3 fatores. Muito obrigada. Ok. Saudade de ti, guriazinha. Mais alguma dúvida, gente? Hoje foram mais comedidos, né? Tanto no chat. Pois é. Uhum. Então tá, gente. Obrigado, professora, Certo, mais uma então. vez. Então, até semana que Saudade de você, vem. Rafael. Pessoal, faz o Saudade de comentário lá você. no post e entre durante a semana no Isso. Classroom, que essa aula vai estar disponível lá com toda a atividade, material e tudo mais. Abraço, bom fim de Ok? semana para todos. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.